Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Então estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra que nos foi deixada e que ela nos dirija agora, esta noite. Que ela nos sirva de alimento, alimento espiritual que nos sustente, Pai, nesse mundo tenebroso. Que nós possamos sair daqui fortalecidos. E a nossa força é a nossa fé. Porque diz a Tua palavra, é a nossa fé que vence o mundo, Pai. E nós fomos chamados por Ti de mais do que vencedores. E que assim possamos crer, para que a Tua palavra se concretize na vida de cada um de nós. Fala ao nosso coração, queremos Te ouvir, e para isso eu peço a Tua graça e misericórdia, entregando minha vida ao Senhor, pedindo a Tua unção, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos, e eu oro com meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, como nós louvamos essa noite, como acabei de ler, esse salmo, é como se o texto falasse por ele mesmo, né? Como se eu pudesse dizer, você leu o salmo, você entendeu cada versículo, acabou a pregação. Já foi dito tudo aquilo que precisava ser dito. Porque é um texto que fala praticamente por si só. E Davi, o autor deste salmo, ele, usando a sua própria vida, enfrentando perseguições, problemas de toda sorte, como você já sabe da história de Davi, ele também exorta as pessoas a confiar em Deus. É um salmo que ele fala dele mesmo, do que ele estava passando, do que ele estava sofrendo, dizendo que ele esperava silenciosamente em Deus, mas lá no meio ele diz e exorta o povo, que está também recebendo aquela mensagem, e exortando cada um também a confiar no Senhor e esperar somente em Deus. Confiar em Deus, queridos, é a chave da questão aqui. É a grande maneira que nós temos de produzir esperança. A nossa confiança em Deus é que produz esperança. O que pode nos dar esperança? E a gente no mundo tem muitas coisas, né, que acontecem, nas quais muitas pessoas deste mundo acabam depositando as suas expectativas, né, acabam esperando em coisas que na verdade não produzem absolutamente nada. Mas para o cristão, a sua esperança verdadeira certamente se centraliza em Deus. Então, confiar em Deus é a garantia do sucesso espiritual, que é o que realmente importa. Mas para isso, vamos aqui fazer um balanço e um questionamento a nós mesmos. O que nós temos esperado, irmãos? A nossa esperança está em quê? O que eu espero da vida? Qual é o sucesso que eu desejo? Eu acabei de dizer para você que confiança em Deus é a garantia do sucesso espiritual. Mas será que é esse sucesso que eu quero?
Se o sucesso que você quer é o sucesso de acordo com esse mundo, aí, irmãos, não é em Deus que você tem que confiar. Aí você tem que buscar outras fontes. Porque em Deus a nossa confiança vai produzir um sucesso espiritual, que nem sempre está relacionado a nenhuma conquista nesse mundo, a nenhuma evidência no mundo que nós vivemos. E o próprio Davi vai alertar sobre isso ao longo desse salmo. Então a primeira questão aqui é saber o que eu quero. O que eu desejo alcançar? Qual é o sucesso que eu busco? O que eu almejo no meu coração? Porque se eu confiar no Senhor, eu posso ter a paz de que espiritualmente estarei seguro, porque esta confiança vai gerar em mim esperança, que é um sentido da nossa fé. Como já disse várias vezes aqui em Hebreus capítulo 11, verso 1, está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que a gente ainda não viu, coisas que ainda não aconteceram, mas eu tenho convicção delas. Eu tenho certeza do que eu espero. Isso é uma esperança verdadeira, não é uma mera suposição, não é uma expectativa de que algo bom aconteça, como muitas pessoas têm nesse mundo. A nossa esperança é viva e é real, mas ela é baseada em coisas espirituais e não em coisas materiais. E Davi está dizendo isso a um povo que durante a sua história experimentou alguns fracassos exatamente por não confiar em Deus. Então é importante olhar para o que Davi está dizendo e também pensar naqueles que estão ouvindo. Quem está ouvindo isso aqui inicialmente é o povo de Israel. Um povo que durante a sua história teve muitos altos e baixos. E todos os baixos foi porque não confiaram no Senhor. Todos os baixos foi porque a dúvida, a incredulidade entrou no coração e aí veio a substituição de Deus por ídolos e tantas coisas que a história nos conta. Esse povo foi o povo que murmurou no deserto com poucos dias de caminhada. Foi o povo que desconfiou de Deus, achando que Deus o abandonaria na solidão do deserto e não o sustentaria com o maná. Foi um povo que não se cansou de murmurar do Senhor, porque na verdade não confiava. Irmãos, quem confia em Deus tem tempo para murmurar, tem tempo para reclamar da vida. Eu sei que pode não estar a minha vida nesse momento na melhor situação possível, mas eu confio em Deus. Então eu sei que de alguma forma, de alguma maneira, Ele fará algo que vai me abençoar, que cuidará de mim. Isso é a confiança. Mas aquele povo não teve a confiança em Deus, por isso veio a murmuração. Por isso muitas vezes o povo de Israel tomou decisões erradas, precipitadas, que levou inclusive a peregrinar 40 anos no deserto para transpor uma distância muito pequena, que poderia ser transposta muito mais rápido do que isso, mas por 40 anos circularam naquele deserto por causa da incredulidade da maioria do povo, e teve que uma geração inteira morrer por causa dessa falta de confiança. A falta de confiança fez com que o povo de Deus muitas vezes negasse a Deus. Irmão, será que nós negamos a Deus por falta de confiança em Deus? E isso se expressa não apenas em palavras, não é aquela questão de dizer, não acredito em Deus e tal. Eu posso dizer que sou crente e negar a Deus através das minhas atitudes. Talvez eu não tenha coragem de negá-lo com as minhas palavras, mas eu vivo como se Deus não existisse. Eu vivo como se não confiasse em nada que a Bíblia diz, em nada que Deus promete. Então isso é uma realidade muito triste, e Israel viveu isso durante muito tempo. Então, a confiança em Deus é a certeza da vitória, independente das circunstâncias, das situações. Como diz aquele versículo que eu sempre repito aqui, tudo coopera. Isso é a confiança em Deus. Mas está errado agora, mas não deu certo agora, mas eu levei um prejuízo. Tudo coopera. Eu confio que Deus está no controle de todas as situações da minha vida. Eu confio que Ele tem a contabilidade de tudo que diz respeito a mim. Tudo está anotado.
até a quantidade de cabelos da minha cabeça estão contados, diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Então, eu posso confiar em Deus. Eu posso entregar a minha vida completamente nas mãos dele. E é o que Davi nos manda fazer através desse salmo. No versículo 1 ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera como? Silenciosa, boquinha fechada. Dele vem a minha salvação. Por que eu espero nele? Porque ele é o único que pode salvar. Quem pode salvar, queridos? Só Deus. E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que Deus salva, irmãos? Almas são salvas por Deus. Deus salva o homem, a alma vivente, aquilo que o homem se tornou quando o Espírito foi soprado em suas narinas e ele então se tornou alma vivente. Deus salva a alma do homem. Mas o que adianta ganhar o mundo todo e perder aquilo que é o principal, que sou eu mesmo? Então é de Deus que vem a minha salvação. Todas as pessoas podem me ajudar, podem fazer algo bom para mim, podem em alguma circunstância me tirar de uma situação ruim, mas somente de Deus vem a minha salvação. Então o que Davi diz é: confie nele, somente nele, em mais ninguém. Espere e espere silenciosamente. Esse silêncio é importante porque a gente às vezes fala demais e quando abre a boca é para murmurar, é para dizer besteira. Bendita é a boca que fica fechada. Amém, irmãos? Quantas vezes a gente fala bobagem? Quantas vezes abrimos a boca para reclamar de Deus e isso se torna a murmuração, que foi uma característica de Israel em diversos episódios da sua história. Tão bom quando a gente fica de boca fechada. Por isso Davi começa o salmo dizendo: olha, espere, mas espere calado, porque de Deus vem a sua salvação. Se há alguém que pode te salvar, este alguém é o Senhor nosso Deus, e é nele que nós precisamos confiar. No verso 2, só ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele repete: e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Interessante que ele diz que ele não será muito abalado, mas ele pode ser abalado. Eu posso ser abalado, você pode ser abalado, mas não muito. Não além do que eu posso suportar. Não além do limite que Deus estabeleceu para a minha vida, porque Ele tem um cuidado comigo. Porque a minha vida está nas suas mãos. E Ele é o único que sabe o limite de cada um de nós. Então Davi diz: eu não serei muito abalado. Eu sei que algumas coisas vão me abalar, fazem parte da vida. Você não vai viver a vida sem ter nenhum abalo, sem ter nenhum problema, sem ter nada que te atinja, que de alguma forma te estremeça a vida, mas o que ele garante é que eu não serei abalado demasiadamente a ponto disso me destruir, como pode acontecer com muita gente, mas eu não, porque ainda que eu seja abalado, eu não serei muito abalado. Então ele é a minha rocha e ele é a minha salvação. No verso 3 ele diz: até quando acometereis vós a um homem? Todos vós para o derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Só penso em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Em Deus, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Do verso 3 ao verso 7, ele fala das suas experiências pessoais em que pessoas, homens, tentaram derrubá-lo. Pessoas tentaram acabar com a sua vida, pessoas tentaram desqualificá-lo, falando mal dele, tramando contra ele, fazendo toda sorte de circunstâncias contra ele. Ainda que os homens tentem te derrubar com mentiras, com falsidades, ele diz: no Senhor está a minha esperança.
Todos nós estamos sujeitos a ataques verbais, ataques de calúnias, ataques de qualquer área dessa vida. Mas o que Davi diz é que o Senhor continua sendo a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, e aí ele já muda, não serei jamais abalado. Parece que ele entra nesse aspecto aqui, ele diz, isso nunca vai me abalar. Eu posso ser abalado por outras coisas, mas por pessoas falando mal de mim, por pessoas desejando o meu mal, isso jamais vai me abalar. Porque Deus é a minha justiça, é a minha fortaleza. Queridos, veja quanta diferença isso pode fazer na vida da gente. Veja que às vezes a gente fica sem dormir. Por quê? Porque inventaram isso de você. Porque falaram não sei o quê. Que coisa, que mágoa. Aí fica o coração todo abalado, todo abatido. Eu não serei jamais abalado por essas coisas. Porque o Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha justiça. Podem dizer o que quiser, mas é no Senhor que eu tenho a justiça verdadeira. Essa era a convicção de Davi. E Davi foi, de fato, muitas vezes durante a sua vida, alvo de muitas coisas assim. Mas o que ele está dizendo para mim e para você, independente disso, confie no Senhor. Somente nele, espera nele, silenciosamente. Pensa na rocha, pensa no refúgio, é nele que você vai se esconder, é nele que você vai receber tudo aquilo que você precisa. Então, se eu confiar em Deus dessa forma, nenhuma aflição, nenhuma crise, nenhum sofrimento vai me abalar. Eu vou passar por essas coisas. Não estou dizendo que por confiar em Deus, nada vai me acontecer. Não, as coisas vão me acontecer, mas eu vou superar todas elas. Porque, como ele disse, eu não serei muito abalado. Vou balançar, vou ser abalado, vou de alguma forma me entristecer, mas não ficarei triste eternamente, porque eu confio no Senhor. As páginas serão viradas na minha vida e mais à frente eu vou ter a alegria de confiar em Deus e continuar confiando e perceber que Ele me livrou de todas as minhas lutas e tribulações. É disso que Davi está falando e sugerindo a nós e ao povo de Deus que exerçam essa confiança. Porque uma coisa é a Bíblia dizer isso, outra coisa sou eu fazer. A própria Bíblia no Salmo 37, verso 5, é dito para nós, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Todo mundo conhece esse versículo. Agora, além de conhecer, nós colocamos ele em prática na nossa vida. Nós, de fato, primeiro entregamos o nosso caminho ao Senhor, e aí depois confiamos nele e esperamos que o mais, aquilo que ultrapassa a nossa capacidade, está sendo planejado, realizado pelo Senhor. Então não é um discurso, mas é algo que precisa ser vivido por cada um de nós, e quem vive isto, vive como justo de Deus. Deus diz assim, o meu justo viverá pela fé. Pelo que vive o justo, irmãos? Por dinheiro, por segurança financeira. O justo vive pelo quê? Por fama. O justo vive baseado em quê? O justo vive pela fé. E a fé me faz confiar em Deus, mesmo nas piores circunstâncias, mesmo quando está todo mundo te malhando, mesmo quando está tudo indo contra você, as coisas estão te abalando, mas você sabe que Deus está no controle. E que você não será abalado além do que você pode suportar, como Paulo ensinou na carta aos Coríntios. Porque Deus está no controle de todas as suas circunstâncias, as circunstâncias da nossa vida. Então a questão é, nós temos que viver confiando totalmente em Deus. Mas a nossa confiança, aí Davi vai trazer aqui um alerta, ela não é para se transformar num orgulho, numa vaidade, numa jactância, né, de dizer, não, eu sou assim com o homem, né, então está tudo bem. Porque aí nós transformamos a fé em algo que a fé não se propõe a ser. O que se chama triunfalismo, né? É aquele discurso vazio, não, eu sou vencedor, eu sou isso, eu sou aquilo, que não se traduz realmente em nada, apenas produz pessoas arrogantes, né, pessoas
autoconfiantes e não confiantes em Deus. É uma grande diferença entre confiar em si mesmo e confiar em Deus. E Davi, ele vai nos lembrar disso aqui. No verso 9 e no verso 10, aliás, leia o 8 aqui, não é? Olha o que ele diz: confiai nele, ó povo. Quanto tempo? Em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus, mais uma vez, é o nosso refúgio. Mais uma vez ele diz, é nele que eu vou me esconder. Então eu tenho dificuldades, eu vou enfrentar essas dificuldades, mas eu vou derramar o meu coração perante ele. E ele então exorta o povo, confie no Senhor. Como eu estou fazendo, Davi estava vivendo essas coisas. No verso 9, somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Ele diz, olha, tua fonte de segurança não é o dinheiro que você tem na conta bancária. Tua fonte de alegria não são os bens que você conquista, sabe lá como. Chega até a falar da pessoa que conquista alguma coisa por falcatruas, por corrupções, como diz o texto que nós acabamos de ler. E ele diz, todas essas coisas não vão contribuir para que a gente se sinta seguro. Ele chega a dizer aqui da classe social de cada um. Não é na classe social que eu tenho que confiar. Não é na fina estirpe que eu devo confiar. Mas no Senhor que tem cuidado de mim. Então Davi abrange todas essas coisas para dizer, a minha fé não é um triunfalismo de dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho uma boa origem, eu tenho isso, tenho aquilo. Não, a minha confiança é em Deus e é nele que eu vou esperar e é dele que vem a minha salvação. E para concluir, ele diz no versículo 11, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Então ele termina dizendo que toda excelência, todo poder pertence a quem? Pertence a Deus. Então é nele que eu preciso descansar, é no Senhor que eu preciso entregar o meu fardo, entregar o peso do meu coração, as preocupações, e esperar silenciosamente naquele que tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. A mensagem de Deus para você hoje é simplesmente, confie no Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas a palavra que Deus nos deu essa noite é, confie no Senhor. Simplesmente, dele vem a sua salvação, não há outro que possa te salvar. Não há outro que possa resolver o teu problema, o teu dilema. Não há alguém a quem você possa recorrer. É no Senhor. É dele que vem tudo o que você precisa. Ele é o teu refúgio, ele é a tua rocha, ele é a tua salvação. E é nele que você precisa confiar. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos clamar a Deus essa noite, para que a confiança encha o teu coração. E eu quero fazer uma oração por você, meu irmão, por minha irmã, você que está passando por uma luta, por uma dificuldade, e que precisava ouvir essa noite esta palavra. Queria que você viesse aqui à frente para nós orarmos juntos ao Senhor, colocando a sua vida, o seu problema nas mãos de Deus, e clamando para que você simplesmente aquiete o seu coração, e confie no Senhor de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Se é contigo que Deus falou, vem aqui à frente, vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do Senhor, clamar ao único que realmente pode mudar todas as situações, todas as circunstâncias, o único que pode te dar a paz que você precisa. Então descanse nele. Então entregue a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Pai querido, eu quero te pedir junto com meus irmãos essa noite, para que esta fé,
possa inundar o coração de cada um de nós. Mesmo no meio das turbulências da vida, das tempestades, que nenhum dos teus filhos aqui deixe de confiar no Senhor, nem por um minuto sequer, porque o Senhor está diante de todas as coisas. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor tem a direção que precisamos, e nós queremos essa noite declarar diante de Deus que, independente das circunstâncias, nós confiamos no Senhor. Diga isso para Deus: Senhor, eu confio em Ti. Diga para o Senhor: eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor está vivo e operando. Eu sei que o meu Redentor vive, e no fim dessa história Ele se levantará sobre a terra. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu confio no Deus da minha salvação, e eu entrego a minha vida, os meus problemas, as minhas lutas, as minhas preocupações, aquilo que tem me tirado o sono, eu entrego nas tuas mãos, e eu vou descansar em segurança. Eu vou descansar nos teus braços, Pai. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa os teus filhos aqui essa noite, Pai. Aqueles que entregam tudo em tuas mãos possam descansar no Senhor. Sejam abençoados, guardados, protegidos pelo Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, junto com eles, em nome de Jesus.